Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais uma NDR Class. E hoje, o assunto surgiu assim por conta de um post que eu estava criando para o Instagram e é um assunto que eu curto demais. E durante a preparação desse post eu me empolguei mais ainda e falei, cara, eu vou mudar a ordem aqui dessas aulas e vou colocar isso aqui na frente das próximas aulas. Então, o assunto que a gente vai abordar aqui hoje, que é muito importante para o seu negócio, é o que é uma linha editorial e como criar a sua, tá bom? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje, nessa NDL Class 3, nossa terceira semana aqui de aulas ao vivo, tá? Então, pega teu papel, pega a caneta, o notebook, não sei como é que você gosta de escrever, tá? Mas eu te garanto que se você pegar isso aqui, colocar no papel e transformar em ação depois, você vai dar uma virada, uma guinada, né? Aí na tua produção de conteúdo, tá bom? Então, sem mais delongas, tá? Vamos partindo aqui para eu te mostrar. Então, eu preparei uma quantidadezinha aqui de coisas que eu preferi deixar prontinho aqui para que você possa também ir acompanhando, anotando, tá bom? Então, o que acontece? Essa parte aqui da base necessária eu preciso deixar claro. Não é o foco da aula. Por que não é o foco da aula? Senão ela ficaria gigantesca, tá? Então, esses pontos aqui eu vou passar por eles, mas eu vou aprofundar eles em outra aula, tá? Até porque, dependendo de onde você esteja assistindo a aula, se ela for no YouTube ou se ela for na plataforma, você já vai ter visto esse material. Então, hoje, dentro desse contexto aqui, dentro dessa aula, você precisa saber de linha editorial. Mas eu vou passar a base para caso você não tenha visto a aula que prepara para a linha editorial, você já está ciente do que você tem que ter em mãos, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto, nicho. Né? Não tem condições de você ter uma linha editorial definida se você não sabe nem o seu nicho de atuação, que é o mercado no qual você vai abordar, né? Você vai atuar. Então, por exemplo, se você é um coach no mercado de coach, pá. Aí na sequência vem um subnicho. Né? No caso, dentro do coach seria, por exemplo, um coach life. Né? Então você vai quebrando aí a tua área de atuação para ela ficar cada vez mais direcionada para um público específico, para você conseguir tanto se especializar nisso, quanto conseguir se focar como autoridade, né, dessa área, tá bom? Então, primeiro ponto, tá? Nicho, aí na sequência o subnicho, para você ir deixando bem claro qual o tipo de pessoa que você quer atingir, quer ajudar com o teu produto, tá? Dentro do mercado de tecnologia, um exemplo, pode ser um mercado de venda de equipamentos eletrônicos. Aí dentro dele um subnicho. Esses equipamentos eletrônicos são só para TI. Então, já é um subnicho, mercado de TI dentro da tecnologia. E tem vários exemplos aí. Mercado de moda. Você pode ter um mercado de moda masculina. Aí você pode ir cada vez deixando mais nichado para homens, mas só criança do sexo masculino. Então você pode ir nichando isso daí. E o próximo, terceiro ponto, é o estudo da persona. Tá? O que é a persona? É a representação do teu cliente ideal. Então a persona você vai fazer uma série de estudos que você vai entender. O meu perfil ideal são mulheres acima dos 40. Não, são jovens com menos de 20. Jovens dos dois sexos com menos de 20. Não são homens e mulheres entre 30 e 50. E você vai determinando outros pontos, como por exemplo, quais são as dores dessas pessoas, quais são os desejos delas, e vários pontos que vão formar aí, deixar claro para ti tanto o que você pode fazer para ajudar essas pessoas, como o que você tem que produzir de conteúdo para elas, tá? E por último aí, nessa base necessária, a análise de mercado. Por que análise de mercado? Eu vejo muitos profissionais que eles focam em agir da seguinte forma. Eu vou fazer um certo mapeamento do que as pessoas estão procurando, usando algumas ferramentas, né? E o que acontece? Se você só tende a pesquisar o que as pessoas estão procurando, não quer dizer que o mercado está entregando isso daí. Tá, Danilo, o que você quer dizer com isso? Pensa da seguinte forma. Vamos supor que muitas pessoas estão procurando por algo. Não quer dizer que a busca delas seja a busca correta daquilo ali que elas querem. Esse é o primeiro ponto, tá? Aí, pega o mercado. O que o mercado está entregando? Se já tem pessoas entregando algo similar a essa busca que as pessoas fazem, similar ao que você está querendo vender, significa que já existe dinheiro girando dentro dessa área.
O que você acha que é mais fácil? Você começar um mercado do zero, você tentar preparar toda uma cidade, um país, o mundo para um mercado, ou você navegar um mercado que já existe? Vai do perfil de cada um, mas é normal você conseguir entrar mais fácil em um mercado que já existe. Tá? Pensa como é que foram para as empresas de tecnologia começar a criar o primeiro smartphone, começar a distribuir internet em casa. Ah, mas internet em casa todo mundo queria. Pensa uma empresa, na época, era absurdamente mais caro do que hoje para você montar uma empresa dessa. Você não tinha profissionais capacitados, como existem hoje, né? Não exige nem 5% do conhecimento que você precisava ter em relação à época, hoje é tudo muito mais comum. Então você tinha uma série de custos e dificuldades e nem tinha o mesmo público de hoje, que as pessoas não tinham nem computador. Então quem começou esses mercados, eles desbravaram para quem veio depois. Eles literalmente são heróis para esses mercados e para as pessoas que eles ajudam, porque eles desbravaram o mercado. Só que é doloroso. Eu, pessoalmente, nunca desbravei sozinho o mercado, mas eu já estudei bastante sobre empresas que desbravaram mercados. E assim, elas colheram frutos fantásticos, mas elas pagaram um preço muito alto, tá? E dificilmente, para desbravar um mercado desse, você vê um empreendedor. Não que seja impossível, mas é porque a força que exige para desbravar um mercado por conta própria é muito grande. Mas, enfim, não é o tópico central aqui dessa aula, mas só para te deixar assim, analise o mercado. Você tem o seu cliente ideal, né, que depende da estratégia que você faz aí para ter um negócio digital, você vai fazer essa persona com base em pesquisas ou fazer essa persona com base em alucinações suas, com base em ideias que você tenha do que você quer para o cliente ideal. Tá certo? Mas é importante você ter em mente que nem sempre, nem a sua pesquisa está certa e nem sempre, nem aquilo que você tem em mente é o ideal. Então você tem que ir se adaptando com o tempo, tá? Pense o seguinte, nenhuma marca ela permanece com a mesma persona a vida toda. A Apple, ela não permaneceu com a mesma persona a vida toda. Existe um topo dessa persona da Apple aí, né, da pessoa descolada e tudo mais, que parece ser a mesma, mas se você for analisar dentro das épocas aí da empresa, no começo o lema da Apple era o mesmo, né, do pense diferente. Mas o público era muito mais nerd, era um público muito mais voltado para a tecnologia, pessoas que eram usuários hard de tecnologia, pessoas que entendiam bastante de tecnologia. Por quê? Porque primeiro que não era qualquer um, já na época, que comprava os primeiros produtos de tecnologia da Apple. Já não era para qualquer um. Porque nem todo mundo sabia lidar com tecnologia. Ela era um bicho de sete cabeças para a maioria. Segundo, nem todo mundo tinha o dinheiro para bancar. E terceiro, nem todo mundo tinha o interesse em lidar com aquilo ali. Tá? Então vai sempre tendo essas dificuldades de aquisição no começo do produto. Então a Apple tinha no começo um público mais fechado, por mais que fosse fiel, e ela foi expandindo. Tanto que você tem pessoas que, a grande maioria das pessoas, na verdade, tendem a usar os produtos da Apple porque outras pessoas disseram que era melhor. Mas se você analisar de forma técnica mesmo, quem entende de tecnologia, vê que não necessariamente é melhor. Pelo contrário, você investir no mesmo valor compraria uma coisa muito melhor do que o equipamento utilizado pela Apple. Só que ela, para a maioria das pessoas, ela gera algumas coisas que parecem como facilidade. Mas quem entende de tecnologia vê que aquilo ali, na verdade, é uma trava, porque você não tem um controle do seu dispositivo como você teria com outros tipos de smartphones e sistemas operacionais. Mas, por que eu falei isso? Para você ver essa questão da pesquisa de mercado do seu estudo de persona para você ir adaptando. A Apple foi adaptando isso daí e ela atrai um público muito fiel. E ela foi se moldando com o passar do mercado, com as mudanças de mercado. Então essas duas coisas andam junto. O teu estudo de persona tem que ser constante e a tua análise de mercado também tem que ser constante. Para você estar antenado para alguma coisa que possa acontecer e você se adaptar para aquilo ali. Tá certo? Então, seguindo em frente, aqui ó, a gente vai ver aqui agora a definição de pilares de conteúdo, tá? Dentro da definição de pilares de conteúdo, o que é importante deixar claro, tá? Dentro aí da definição de pilares de conteúdo, você tem que ter em mente o seguinte. Vamos pegar se você fosse a Apple, tá bom? Vamos pegar se você fosse a Apple. Os conteúdos que a Apple produz, no geral, tá? Eles são bem ligados às tecnologias dos aparelhos, a atualizações de sistema,
características do hardware dos dispositivos, qualidade da câmera, efeito disso, software daquilo outro, app e tal. Então, aborda o ecossistema deles, tá? Dificilmente a Apple vai abordar algum conteúdo que não seja ligado a eles. Divulgação própria, tá? E o que isso quer dizer? Que é natural dentro do mercado da Apple. É a mesma coisa que o Magazine Luiza, que qualquer empresa de tecnologia. A não ser que seja uma notícia, algum conteúdo que afete o mercado como um todo, eles não têm interesse em divulgar. Eles vão focar nos seus produtos, nos seus serviços e no que eles têm para oferecer. Tá certo? Só que, quando você é um profissional liberal, quando você vende um produto físico, fornece serviço e você está utilizando a internet para criar essa divulgação, você tem que tomar cuidado para você não repetir os passos de uma empresa grande. Por quê? As pessoas elas já são fãs da Apple. Para elas acompanhar uma novidade dessa, olha, nem sabia que meu aparelho novo tem tal coisa, eu vi aqui no post do Instagram da Apple. Para um fã da empresa, um usuário da empresa, é diferente do que para alguém que te segue. De repente você pegou o seu perfil pessoal e migrou ele para um perfil de empresa. Ou você criou um perfil do zero e as pessoas começaram a te seguir. Mas não é porque as pessoas estão te seguindo que elas querem ser bombardeadas de propaganda. Tá? Vamos até pegar pelo perfil do Brasil. A gente vê quantas pessoas aqui assistindo um canal de propaganda que existe na TV a cabo. Né? Isso é um perfil muito americano, né? Mais para o americano, um pouquinho para o europeu. Mas no Brasil ninguém tem esse costume de vou botar aqui no canal de comerciais. A gente não tem essa pegada. A gente não tem esse costume da venda direta, brutal, como existe nos Estados Unidos. Lá o vender é muito natural. Tanto que a gente tem uma certa tendência assim de não curtir a abordagem de venda. Claro que se ela for feita com uma qualidade, né, não importa onde você esteja. Mas a gente não é na nossa natureza essa questão da venda. Isso é importante a gente ter em mente. Então, mesmo as divulgações que você vai fazer, elas não podem ter uma cara de divulgação direta. Até porque as divulgações diretas, você vai guardar esse conteúdo para usar num anúncio, no tráfego pago. Porque você já está investindo dinheiro para deixar claro, ó, entra nessa página, compra isso, me segue. É um conteúdo que você está pagando para distribuir para as pessoas porque você tem um objetivo específico. Agora, quando você vai colocar esse conteúdo nas suas redes sociais, você não pode sair divulgando. Né? Quantas pessoas você vê que vão procurar no YouTube e falam, deixa eu procurar um vídeo de propaganda aqui. Não rola isso. E a mesma coisa no Instagram, tá? Que são os dois pontos de contato, são as duas ferramentas que a gente vai abordar aqui em relação a perfil de conteúdo, tá bom? Então, mesmo quando você for divulgar, não pode ser uma coisa na cara. Isso eu estou falando por conta dos pilares de conteúdo. Você tem que definir isso daí. Se eu sou a Apple, então eu vou ter, por exemplo, um dos meus pilares de conteúdo vai ser novidades. Outro pilar de conteúdo vai ser hardware. Tudo que é de físico dos meus aparelhos, meus dispositivos, eu vou abordar. Tudo que é de software, eu vou abordar. Aí, dentro de cada pilar desse, vai ter uma certa variação que a gente vai ver mais à frente, mas você tem que definir os pilares. Tá bom? Você pode ter um pilar de atualizações, seja relacionado a tudo. Né? Então você vai mapeando isso. Vamos trazer para a minha área de atuação, tá? Que é de negócios e marketing digital. Isso aí unido no mesmo contexto, né? De negócios digitais. Então, eu vou pegar aí, por exemplo, conteúdos de tráfego pago, conteúdos de produção de conteúdo, conteúdo sobre ferramentas, conteúdo sobre... falei tráfego pago, produção de conteúdo, ferramentas, estratégias de vendas, tá? Vamos pegar conteúdo aí sobre a parte dos tópicos básicos que a gente falou aqui, que é toda a estrutura inicial do teu negócio, todo o conteúdo de estruturação, de mapeamento, de análise, conteúdos de métricas, tá? Então você vai definir esses pilares. E você, chegando num número razoável de pilares, vai facilitar muito a tua produção de conteúdo. Mas o pilar não é para ser um conteúdo que você não consiga produzir muito dele. O pilar é um conteúdo que você consegue extrair bastante coisa dele. Então, dentro dos teus pilares de conteúdo, você tem que ter, por exemplo, se eu vou falar de estratégias, caramba, eu tenho aí munição para falar de estratégias por anos e anos. Tá? Se eu for falar de ferramentas, anos e anos. Se for para falar de tráfego pago, e vai indo.
Se você sentir por algum motivo que você não conseguiria produzir conteúdo para o teu pilar durante um longo intervalo de tempo, você tem que rever alguma coisa. Ou se esse pilar está correto, ou esse assunto tem que ser fundido com outro pilar, ou se você talvez não esteja abordando a área errada, né? Porque se você não consegue produzir muito conteúdo, é natural que as pessoas geralmente pegam e falam: eu não consigo produzir conteúdo porque a minha área não tem como produzir conteúdo. O que eu já ouvi disso não está no gibi. Tá? O que eu já ouvi disso não está no gibi. E a cada cliente, a cada caso que eu pegava desse, eu ia comprovando como dava para produzir conteúdo. Pode não ser fácil a princípio, porque nem todo profissional, nem toda empresa tem essa habilidade treinada, né, desenvolvida para você produzir o conteúdo daquilo ali. Mas se você não treinar, se você não desenvolver essa habilidade, aí vai ser impossível mesmo. Você vai parar na barreira do ninguém faz, então eu não sei como é que faz. Tá? Eu vou citar uma coisa aqui que ela pode ser uma virada de chave muito importante para você. Quando eu vi isso pela primeira vez, foi um negócio que eu falei: caramba, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas é muito lógico. Tá? O que é essa lógica? Eu não lembro o ano exato. Existe um recorde nas Olimpíadas, um recorde do atleta de salto com vara. O atleta que vai correndo, né, apoia a vara no chão e pula por um travessão. Então existia um máximo, um teto aí no recorde de altura. E o que acontece? Não lembro qual era o ano, não lembro qual foi o atleta. Um cara treinou o que hoje é o que todo mundo faz. Que é você salta e gira o corpo de costas. Só que na época as pessoas pulavam de frente, se não me engano. Não sei como é que era o movimento exato, mas as pessoas não pulavam como elas pulam hoje. Então, da forma que elas mexiam o corpo, existia um máximo de movimento que elas poderiam fazer. E ela já estava nesse máximo. E esse cara treinou essa mudança de postura na hora de saltar e ele quebrou o recorde. Quando ele quebrou esse recorde, que ninguém nunca tinha feito, até por isso o nome recorde, todo mundo começou a quebrar o recorde dele depois. Por quê? Porque eles evoluíram uma coisa que eles nem sabiam que existiam. Mas antes da primeira pessoa fazer, existia um negócio do não, ninguém pode quebrar esse recorde, já está no máximo, não tem como fazer diferente. Então às vezes tem que chegar alguém, mostrar para os outros que aquilo ali é possível, para todo mundo começar a enxergar e fazer. E isso, voltando para o seu conteúdo, é exatamente isso. Você pode enxergar que não seja possível, mas se você se permitir treinar, talvez você seja exatamente a pessoa, o profissional dessa área, que vai mostrar para todo mundo que é sim possível produzir conteúdo da área X. Com certeza o primeiro advogado que produziu conteúdo online no Brasil, ele estava travado. Não vou nem dizer no Brasil, não, no mundo. Ele com certeza fez uma coisa bem técnica, bem pesada, que é o natural dos profissionais de uma área. Se eu sou advogado, se eu sou médico, se eu sou arquiteto, é natural que eu vou produzir um conteúdo muito técnico. Porque eu vivo tanto aquilo ali, eu domino tanto aquilo ali, que eu vou sair disparando os termos, eu vou sair disparando nome de tecnologia, de lei, de processo. E as pessoas que estão de fora vão ficar assim: nossa, não entendo isso aqui. E eu vou atrair pessoas que são profissionais da área. E com o tempo eu vou refinando meu conteúdo e ele vai começando a ficar mais chamativo para quem é cliente. E esse é um ponto também que a gente vai ver mais à frente, que é exatamente aí o amadurecimento do teu conteúdo, tá certo? Mas você tem que começar em algum lugar. Então, define os seus pilares. Você define os pilares, que são coisas que... até citando o exemplo do advogado. Você pode ter pilar de direito civil, direito tributário, direito contábil, que seriam pilares se um advogado ele fala de tudo. Ou se for dentro do direito contábil, por exemplo, ele vai ter que ver quais são os pilares do direito contábil. Mas isso é um treino para você ir identificando padrões e agrupando as informações, que aí você vai conseguindo criar esses pilares de forma mais fácil. Tá certo? Então, fez a base, definiu seu nicho, subnicho, sua persona, sua análise de mercado, aí você, fez aí a sua divisão de pilares de conteúdo, que isso já é uma coisa para você anotar aí, para você fazer depois, tá? Aí, seguindo aí, a gente vai aí para o diversificação. O que é diversificação? É a questão dos assuntos, tá certo? Você definiu os pilares. Aí, dentro de um pilar, você não vai falar a mesma coisa todo dia. E a ideia é que talvez você nem aborde todos os pilares todos os dias, você ficar alternando entre eles, tá bom? Mas, vamos pegar o pilar... vamos pegar um pilar da Apple, de sistema operacional e aplicativos. Vamos pegar só sistema operacional, porque talvez eu até dividisse aí, se eu fosse da Apple,
Sistema operacional e outro só de aplicativos, que aplicativos é um universo gigante. E o sistema operacional também é um universo gigante. Então eu poderia colocar assim, por exemplo, diversificação. De aplicativo, app do dia. Eu teria talvez um post diário, todo dia sobre o aplicativo. E o nome desse post seria app do dia. Ou então, de repente, no mês eu tenho o app do mês. Apps, até porque a própria loja de aplicativos tem esses rankings. Então isso aí já viraria para mim conteúdo. Eu mostraria para as pessoas quais são os apps principais. Se fosse na área do direito, o que eu faria? Eu poderia ter, por exemplo, estudo de caso da semana. Pegar algum caso real e estudar de uma forma que eu não quebre a confidencialidade, que eu não venha expor ninguém, mas eu faria estudos de caso para mostrar um caso real, uma coisa que aconteceu. Ou eu até já falei isso para um cliente meu, e foi uma coisa bem interessante também, que é estudar casos fictícios. Você estuda um caso que aconteceu na novela, uma situação que aconteceu num filme, numa série, e você diz como aquilo ali iria se desenrolar na justiça na vida real. Tá? Então você vai dividindo assuntos. Com esse negócio do caso da semana, você pode fazer uma coisa infinita. Você pode pegar casos reais que você estudou e sempre trazendo um caso novo. Uma diversificação aí. Se for o app do dia, sempre vai ter um novo. Tá? Então você não vai ficar repetitivo. O assunto é o mesmo, mas você está diversificando ele. Tá bom? App do dia é o assunto. Aí, dentro dele, você vai ter esses temazinhos. App 1, App 2, App 3, App 4 a cada dia. Tá bom? Então isso aí você está diversificando. Tá? Então, é importante você pegar essa nuance, porque tem muita gente que a pessoa seca o baú dela de conteúdo rápido porque ela não consegue fazer esse exercício de entender essas divisões que eu estou te falando, do pilar, aí como é que eu consigo diversificar os assuntos dentro do pilar, né, para eu não secar rápido, tá certo? E na sequência a gente tem a multiplicação. O que é a multiplicação? A multiplicação, ela é uma das chaves poderosíssimas, tá? É uma das chaves poderosíssimas que diferencia uma empresa de produção de conteúdo, um profissional de produção de conteúdo, alguém que trabalha usando as redes sociais para atrair clientes e gerar vendas, e alguém que não consegue fazer isso. A multiplicação é você conseguir transformar um conteúdo, mesmo conteúdo, em vários conteúdos. Como é que você faz isso? Pensa o seguinte, você tem no Instagram, né? Você tem o feed, você tem os stories, você tem o GTV, você tem o Reels, você tem as guias, tá? Você tem isso aí tudo. Aí dentro disso, você tem aí o mesmo conteúdo. Vamos pegar que eu fosse da Apple, certo? De repente eu sou da Apple e eu faço o quê? Eu faço um conteúdo sobre... Vamos dizer que eu faço conteúdo sobre um aplicativo do WhatsApp. Vamos pegar aí o aplicativo do WhatsApp. Fiz esse conteúdo sobre o aplicativo do WhatsApp e eu postei ele no meu feed, tá certo? De repente eu posso pegar esse assunto aí que eu postei no feed e eu posso levar ele pro Stories. Levei ele pro Stories. Pá, transformei um conteúdo em 2. Aí de repente eu pego e falo, cara, eu vou fazer um Reels aqui bacana para falar do WhatsApp. Transformei em 3. Poxa, eu vou fazer aqui, até já esquecendo do carrossel, né? Vou fazer aqui, já fiz pro feed em vídeo. Ainda tem esse detalhe, fiz pro feed em vídeo. Vou fazer pro Stories, vou fazer pro Reels, aí vou fazer um carrossel pro feed, vou fazer pro feed de novo em post de imagem fixa. Então você consegue transformar esse conteúdo em vários. Fazer um vídeo mais longo, um GTV, para falar do WhatsApp. Então você vai multiplicando o mesmo assunto. Aí, um detalhe da multiplicação, e que as pessoas também costumam errar nessa parte. A multiplicação exige organização, tá? Então como é que você pode organizar? Vamos supor que hoje é uma segunda-feira, coincidentemente dia 1º do mês. Opa, segunda-feira, dia 1º do mês. Aí eu postei no meu feed um vídeo de 1 minuto falando sobre o WhatsApp. Aí eu já sei, esse tópico, ó, aí eu posso ter uma planilha na qual eu saio marcando lá, né? Feed vídeo de 1 minuto, feed imagem estática, feed carrossel, Reels, GTV, Stories e imagem, Stories e vídeo. Eu vou pegando todos esses perfis de conteúdo. Peguei esses perfis de conteúdo,
Aí eu vou marcando, por exemplo, o WhatsApp, eu sei que no dia 1º do mês eu fiz um vídeo pro feed, certo? Fiz um vídeo pro feed e esse vídeo é de 1 minuto, aí depois, rapaz, o que eu vou fazer aqui agora para ele? Eu vou deixar marcado que talvez no próximo mês, ou nos próximos dias, semanas, eu vou fazer nas outras versões. Então no dia 1, segunda, eu fiz um vídeo pro feed do WhatsApp. No dia 2, eu fiz um vídeo pro feed que era do Telegram. Ou seja, eu vou postando a cada dia no feed um conteúdo de um desses pontos de distribuição aí nas redes sociais. Pá. Aí eu vou esperando passar um tempo e eu vou pegando o mesmo conteúdo que eu já abordei em um desses formatos de entrega e vou entregando ele em outro formato. Você multiplicou o teu conteúdo, tá certo? Então você fez essa multiplicação dele aí. Aí, o que acontece? Você tem que pegar, depois que você faz isso, e você tem que atualizar, tá? Isso para o formato que você está querendo entregar. E por que eu falei de organização? Porque a maioria das pessoas, quando ela recebe um conteúdo desse já em vários formatos, ela sai disparando. Ela não faz esse processo aí de organizar para postar depois, ou até entender. Não vou criar agora, mas eu vou colocar na minha pauta para criar depois. Então isso exige muita organização. Mas depois que você pega esse processo, nossa, vira uma máquina. Você vira uma máquina de produzir conteúdo. Literalmente uma máquina de produzir conteúdo. Tá? Então, coloca isso na tua cabeça. Aí, você fez o milagre da multiplicação. Tá certo? Depois que você faz o milagre aí da multiplicação, você parte para o próximo ponto. Tá certo? E o próximo ponto é o quê? É o time de conteúdo. Você entendeu toda a base, você pegou os pilares, você entendeu a parte de diversificação, para você não se repetir, você entendeu a multiplicação. Tá? Só com isso daqui que eu te falei, você já pode fazer um estrago, que a maioria das empresas e dos empreendedores não fazem isso. Só com isso você já consegue fazer um estrago, certo? Mas beleza, vamos em frente que ainda tem muita paulada aqui para você colocar em prática, tá? Aí vamos pegar o seguinte. Deixa eu trazer aqui para ti na tela. Aqui a parte do time de conteúdo. O time de conteúdo é o seguinte. Nem todo conteúdo ele vai ao ar todo dia da semana. Exemplo. Existe todo canal de TV, ele tem um jornal que todo dia de manhã, na semana, ele roda. Ou pelo menos de segunda a sexta. Na noite, na semana, se não me engano, de segunda até sábado na Globo, tem um Jornal da Globo. E tem um conteúdo, né, quase que diário. Ele só não roda no domingo. Porque no domingo tem um conteúdo que é semanal, que é o Fantástico. Tá começando a entender a coisa? Então você tem que ter essa programação clara para você. Até para acostumar as pessoas. Eita, é o aulão semanal do Danilo sobre negócios digitais. Opa, esse aqui é o post diário do Danilo, do feed dele do Instagram. Eu trouxe até alguns exemplos meus aqui, tá? Dentro do diário, hoje, na minha rotina de hoje, e ela logo tá para mudar, por conta de umas atualizações aí na minha rotina nos projetos, mas hoje tá de que forma? No post diário no meu Instagram, no feed, tô focando no feed. E aqui e acolá, aí já pulando aí para ocasional, eu faço uns stories. Não é minha rotina diária ainda, de algumas pessoas mais a rotina diária do stories do que a do feed. Para mim hoje, tá? E é importante você ter isso claro, a rotina dos outros não deve guiar a sua. Você primeiro tem que fazer uma rotina que seja saudável para você. Foi uma barreira que para mim quebrar foi importantíssimo. Eu não ser refém do fulano posta stories todo dia, então eu tenho que postar stories todo dia, tá? Se você tentar se guiar pela rotina dos outros, isso vai te fazer mal. Então vou deixar isso bem claro. Eu sou uma pessoa que já passei muito por isso. Eu ficava me cobrando porque eu não conseguia fazer o que as outras pessoas estavam fazendo. Às vezes, na verdade nem às vezes, eu fazia muito pelos meus clientes, uma produção gigantesca de conteúdo e não produzia para mim. Por quê? Chegou uma hora que atualmente precisa de descanso. Então eu estava usando toda a minha energia para produzir para meus clientes e não conseguia parar para produzir para mim. Então recentemente
eu comecei a ter uma rotina mais pesada e ainda assim eu peguei e falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me comprometer com a minha rotina diária de posts do feed. Sendo que eu, atualmente, inclusive até por razões de validação, tá, do meu produto, eu estou fazendo tudo 100% sozinho. Aí, como eu falei, para eu poder escalar a minha rotina, logo logo eu vou estar colocando pessoas para cuidar de cada uma dessas partes. Mas hoje, para validar o meu produto, para validar o que eu ensino, e para não ser uma pessoa que fala, mas não faz, eu estou fazendo tudo 100% sozinho. Tá? Então, é muito fácil chegar uma pessoa que é gigantesca, tem uma equipe gigante e falar para ti, faz stories todo dia, posta 3 vezes no feed, faz GTV toda semana, faz live todo dia, faz live toda semana. E a pessoa, ela tem todo um suporte, tá? É sacanagem a pessoa fazer isso contigo. A pessoa não escrever eu faço live todo dia, faço post todo dia, mas eu tenho 1 ou 2 designers, tá? Tenho 1 ou 2 designers, eu tenho 1 ou 2 videomakers, tá? A pessoa não deixar isso claro. Aí eu tenho um copywriter que trabalha para mim, eu tenho um gestor de tráfego, então a pessoa não deixa claro que ela está bancando uma equipe para fazer outras coisas, ela está só aparecendo ali para entregar, que já é muita coisa, beleza, mas que ela não tem a necessidade de fazer tudo sozinha, tá? Então tem essa clareza, tá certo? Tudo que você está vendo aqui é 100% executado por mim. Criação de conteúdo, planejamento, edição, tudo de ferramenta, tudo 100% é feito por mim. Além da minha rotina normal, tá certo? Então, hoje minha rotina diária são os posts do Instagram, stories ocasionais, semanal, uma aula como essa que você está vendo aqui do NDL Class. Ainda não comecei a colocar no IGTV, mas nos próximos dias provavelmente vou estar subindo, tá? Algumas aulas no IGTV, então vai entrar também para a rotina semanal. A rotina sazonal de time de conteúdo. Pensa o seguinte, você não vai colocar um conteúdo falando sobre o Natal na época do Carnaval. Então isso é um conteúdo que ele é sazonal, tá? Você tem que ter essa clareza. Na época da Black Friday, se você fala sobre negócio, sobre venda online, você tem que ter uma linha de conteúdo falando sobre a Black Friday, tá bom? Vou olhar aqui a garganta. Então, beleza. Esse é o conteúdo sazonal. Sobre datas especiais que acontecem sempre naquela mesma época do ano e tudo mais. Aí tem o anual. Qual a diferença do anual para datas especiais, sendo que o sazonal, ele também tende a ser uma vez por ano. A diferença é que esse anual, ele pode ser uma coisa que ele tem uma pegada diferente, tá? O Natal é uma data especial para o público todo. E uma coisa anual pode ser uma coisa sua, pode ser um evento seu que só acontece uma vez por ano. Então você tem uma linha de conteúdo só para ele. Pode ser um aniversário seu da sua empresa. Então é diferente de uma coisa sazonal. Uma coleção de outono e inverno, um conteúdo de Natal, um conteúdo da Black Friday, tem uma pegada diferente, tá? Então teria que ser um conteúdo muito raro. Dependendo do seu perfil de negócio, tem gente que faz um tipo de aula, um tipo de evento que ele ensina só uma vez por ano, para causar um sentimento assim de, meu Deus, se eu perder só daqui a um ano. Isso é poderosíssimo, você conseguir criar dentro do seu cronograma um conteúdo que a pessoa tem que assistir, ela tem um intervalo de tempo muito curto e é só uma vez por ano. Nossa senhora, poderosíssimo, desde que você entregue um conteúdo referente ao nível. Não adianta você deixar as pessoas esperando um ano para entregar um conteúdo no mesmo nível que tem gente que produz aí todos os dias. Tá? Vamos botar a mão na consciência. E tem por último aí de time de conteúdo, dos que me vêm à mente, um time de evento. O que é esse time de evento? O time de evento, ele fica aí meio que entre o sazonal, meio que entre o anual. Tá? Ele tem um quê dessa pegada desse com uma pegada de ocasional. Você pode ter um evento que você faça uma vez por mês. Você pode ter um evento que você faça uma vez por bimestre, trimestre, semestre. Mas é um evento, uma imersão tua, uma formação. Então toda vez que tem esse evento, esse lançamento desse produto, alguma coisa do tipo, você prepara um conteúdo que é específico para aquecer as pessoas, para criar consciência para aquilo ali, para criar desejo para aquilo ali. Tá certo? Então você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 times que eu separei para você. E essa questão do time, pesquise. Eu, pessoalmente, nunca vi ninguém abordando o time de conteúdo da forma que eu estou te falando aqui e esmiuçando dessa forma que eu estou te falando aqui. Tá certo?
Isso aqui, se você realmente anotar, você colocar essas informações lado a lado, você realmente analisar essas informações, você vai ver o poder, a clareza que isso aí te traz. Isso você vai fazer sair da sua mente, essa questão do tenho que ser criativo e tudo mais, e você colocar no papel aquilo que você tem que fazer. Eu, pessoalmente, tá? Tá aqui. Eu, pessoalmente, eu sou muito fã de descansar minha mente. Eu sou um cara que eu sou vidrado em estar estudando e tudo mais. Só que se a gente só está estudando, a gente está cansando a mente. A gente acha que é um negócio bacana, mas se a gente não colocar aquilo ali para fora, primeiro que você não vai ter resultado, tá? Você tem que botar isso aí para fora para colher o resultado. E quando você transforma isso em material seu, ferramentas, material de estudo, isso daí ajuda muito, até para você não ficar refém, tá? De ter que reestudar as coisas. Se você transforma isso aí num processo, isso aqui eu estou te mostrando um processo. Eu sigo essa sequência para produzir uma linha editorial, tá certo? É óbvio que é muito mais fácil executar quando eu estou fazendo só para mim, que quando você está fazendo com outra pessoa, ela tende a fazer perguntas que saem do ritmo e tudo mais, mas cria esse processo para você. Você criando esse processo para você, você vai masterizar isso e vai conseguir colocar para rodar muito, mas muito mais fácil. Tá certo? Aí, beleza, falamos aqui do time de conteúdo. Só que aí agora vem mais uma coisa para aprofundar para ti. Tá certo? Você entendeu o time, a gente viu aí sobre a multiplicação e tudo mais. E isso aqui que eu vou falar é exatamente um aprofundamento dentro da parte de multiplicação. Tá certo? Como é que é esse aprofundamento? Pensa aqui o seguinte, ó. Eu te falei para você pegar e entender quais são os tipos de entrega que você pode fazer dentro de uma rede social. É aí que vai acontecer a multiplicação. Então você faria de que forma? Vamos pegar aqui pela tela. Feed do Instagram em vídeo. Beleza. Você pegou e fez um vídeo de 1 minuto, de até 1 minuto pro feed do Instagram. Aí depois você pega e faz uma imagem pro feed. Você criou uma imagem estática. Aí fez aquele mesmo conteúdo com uma imagem estática e o texto da legenda. Aí você fez um carrossel. Carrossel tem de 2 até 10 imagens e ou vídeos. Você pode usar vídeo e imagem, só vídeo, só imagem. Aí você pode fazer o mesmo conteúdo para Stories. Aqui eu ainda posso quebrar mais se eu quiser. O Stories eu posso fazer ele em vídeo, eu me filmando. Eu posso fazer um vídeo editado só para o Stories. Posso fazer o Stories eu fazendo ele imagem. Então você pode também multiplicar dentro do Stories. É porque eu também não quis quebrar para não ficar um negócio gigantesco na tua mente. Que a ideia é mais facilitar. Por isso o feed eu quebrei mais, porque são formatos que ele já deixa mais claro para ti essa quebra lá dentro, tá? Aí pega aí as lives. Você pode fazer uma live para falar sobre esse assunto, sobre esse conteúdo, tá bom? Você pode fazer um vídeo pro GTV, inclusive a sua live, ela tá ao vivo, depois ela pode virar um vídeo do GTV. Ou seja, você não precisa nem editar, nem produzir uma coisa. Você criou um conteúdo no formato de live, aí você posta ela no IGTV e salva. E depois exclui do IGTV. Ou, e para postar outro dia, ou já fez a live, ela já vai pro GTV. Na sequência você já aborda aí dois dos formatos de entrega do Instagram para você multiplicar o seu conteúdo. Aí tem as guias, que é um novo formato de conteúdo. O Instagram e as redes sociais sempre vão testando formatos novos. As guias são uma opção. Você cria micro posts de blog, né, dentro do Instagram de forma mais organizada. Aí tem o Reels, que ainda continua com alcance orgânico bem legal. Que as pessoas tendem a fazer coisa mais de piada e tudo, mas você pode fazer mini tutoriais nele, tá? Hoje, quem está no Instagram, quem não pegou o começo dele, acha, às vezes, para falar, como é que eu vou fazer uma aula aqui no Reels em 30 segundos? Meu amigo, eu tô acostumado com os primeiros vídeos do Instagram, que se não me engano eram de 15 segundos. Numa época que o Instagram tinha só vídeo de 30 segundos pro feed, eu preparava roteiros de microaulas para fazer pro feed. Eu acredito até que ainda tem no meu feed essas microaulas liberadas, que era na época de um produto de produtividade que eu estava preparando. Então o negócio é o quanto que você permite que a sua mente te desafie para você colocar aquilo ali em prática. Com certeza tinha muita gente que não conseguia fazer uma aula nem pro YouTube, né? Como é que eu vou fazer uma aula em vídeo? Eu sei fazer presencial, mas não sei em vídeo. Agora imagine você dar uma aula
tá? Porque eu estou fazendo aqui as aspasinhas, porque você vai pegar a ideia central do teu conteúdo. Você tem que ser direto ao ponto, não pode ser prolixo, não pode ficar enrolando por 15, 30 segundos, você tem que ser muito direto ao ponto, tá? É um treino. Então tem profissionais que eles estão fazendo mini tutoriais, microaulas aí do Reels, tá certo? Lembrando que não precisa ser só aula, pode ser divulgação, pode ser outro tipo de conteúdo. Estou citando o exemplo da aula para dizer que é possível sim, tá bom? É possível sim. Na divulgação, então, nem se fala. Na TV, você tem os comerciais, acho que ainda tem de 15 segundos, né? De 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Então, você tem essas faixas aí. Se num programa de TV, né, num canal de TV, passa um comercial de 30 segundos, você consegue fazer uma divulgação de 30 segundos no seu Instagram, tá bom? Vá por mim que você consegue sim, tá? Então, seguindo aqui em frente, ó, agora pro YouTube, tá? O YouTube eu vou falar mais rápido, até porque eu já basicamente falei disso aí na parte do Instagram. Você vai pegar no YouTube aí, você tem os vídeos que vão pro feed, você tem os stories que você faz só pelo celular, né, para subir no teu canal do YouTube. Sendo que tem um detalhe, tá? Os stories do YouTube, eles não são... Tô atualizando aqui para ti. Opa. Vou ler aqui uma partezinha, pronto. Eu estava atualizando. Sou maníaco para essas atualizaçõezinhas, deixar bem certinho. Transmissões estava sem um S, eu logo corrigi ali. Então você pega o Stories do YouTube, ele tem um detalhe, ele não necessariamente vai só para os teus seguidores, tá? Ele distribui para pessoas que não seguem o teu canal, isso é muito bacana. Só que você também tem que esperar isso aí estar liberado para o teu canal, tá? Aí tem as transmissões, que hoje em dia são os dois conteúdos, né, mais feitos no YouTube, os vídeos do feed, que é o feed normal, e as transmissões, as lives, aulas ao vivo, tá bom? Aí tem os posts de comunidade, que é quando você ganha uma liberação do YouTube, tá? Que você pode começar a postar como se fosse um feed do Instagram. Você pode postar um vídeo, você pode postar uma imagem, você pode postar um textozinho, você posta ali e as pessoas que são seguidores do teu canal têm acesso a esse conteúdo, tá? E tem a estreia. O que é a estreia? A estreia é um vídeo do feed, tá certo? Que você programa como estreia. As pessoas são avisadas que uma coisa vai ao ar e elas assistem aquilo ali a primeira vez ao vivo. Na hora que exemplo, se eu programei um vídeo para ir amanhã às 2 horas da tarde subir, amanhã às 2 horas da tarde o vídeo começa a dar um play como se fosse ao vivo. Aí rola a estreia. Quando esse vídeo terminar e ele for reproduzido por completo, a pessoa pode assistir ele normal, como se ele fosse um vídeo do feed. Mas a primeira vez que ele roda como estreia. Tanto que acontece muito, quando a pessoa não pode fazer uma aula ao vivo, ela pega um vídeo, grava todinho, como se fosse uma aula ao vivo, e ela programa para subir como uma estreia. Até porque isso não exige nenhum aparato, você não tem que ter alguém acompanhando ao vivo. Programou, ele simula um ao vivo, tá certo? Inclusive você pode fazer as programações, botar um chat para estreia, para as pessoas irem comentando, caramba, que vídeo massa. Depende do perfil do seu conteúdo. Exemplo, você vai subir um documentário no YouTube. Você pode deixar o chat para as pessoas irem mostrando a reação delas com as cenas de cada parte do teu documentário, tá bom? Aí, pensa aqui o seguinte, tá? Dentro do teu conteúdo, você vai ter aí a distribuição dele, tá bom? Você criou o conteúdo, você multiplicou ele, você está com a linha editorial massa. Aí você tem que injetar dinheiro para conseguir que mais pessoas visualizem o teu conteúdo. É bacana você pensar que só o orgânico funciona? É, e eu sou fã do orgânico. Só que o jogo na internet ele foi mudando e está cada vez ficando mais pesado. E isso é interessante porque separa quem está só brincando, quem está testando e de quem está realmente pronto para jogar o jogo. O dinheiro ele meio que separa isso. Então, em algum momento, você tem que injetar dinheiro para que o seu conteúdo chegue a pessoas que jamais veriam ele se não fosse por isso. Para você ter noção, vamos supor que você tenha 1000 seguidores no teu Instagram. Para você fazer com que todos eles vejam o teu conteúdo, você tem que injetar dinheiro. E talvez nem assim você consiga que 100% deles vejam o teu conteúdo. Para você ter noção.
Isso você vai acompanhando, até mais à frente eu vou falar isso, que é sobre na parte das métricas. Você vai tendo essa conscientização aí do, caramba, meu conteúdo não está alcançando nem metade das minhas pessoas que me seguem, dos meus seguidores. O que eu tenho que fazer? Injetar dinheiro, testar conteúdos novos. Aí você vai testando esses pontos para ver o que você está conseguindo melhorar no teu resultado. Tá? Até, às vezes, eu tenho visto muitos casos recentes de profissionais que estão tendo que começar contas do zero, que a conta estava toda suja por automações, sorteios que foram feitos e a entrega estava muito baixa. Então eles preferiram começar uma conta do zero do que tentar reestruturar a conta antiga. Tá? Ao mesmo tempo, já vi gente que teve medo de fazer essa mudança e preferiu continuar com a conta como estava. A verdade é que não existe nada oficial, 100% descrito sobre como agir em relação a isso. Tá bom? Mas é muito teste. Depende de como está a questão da sua conta, pensa como se fosse o seguinte, é similar ao ponto de uma loja física. Você botou sua loja lá, você está pagando aluguel. Só que a tua loja não está vendendo nada. Se você mudou o marketing e nada assim funcionou, talvez seja um ponto que não seja ideal para aquele teu produto. Tá certo? Não adianta você botar uma loja de produtos veganos, né, num bairro onde o pessoal adora um churrasco e odeia salada. Não adianta. Né? Dificilmente você vai conseguir ter um negócio aí muito bacana, muito frutífero numa situação dessa. E é mais ou menos a mesma coisa do teu Instagram. De repente o teu ponto de vendas não está legal, está em algum problema. E você tem que ou começar uma conta nova, ou reestruturar isso de alguma forma, reestruturar o conteúdo, para que você consiga aproveitar o máximo de sair da tua conta, tá bom? Aí, para as métricas, tá? Vou botar aqui as métricas. Dentro das métricas, a gente vai ter as métricas aí do YouTube e as métricas do Instagram. Então, botando aqui as do YouTube. Do YouTube, claro que existem muitas outras, tanto do YouTube quanto do Instagram, mas eu vou focar aqui nas que você deve já ir prestando mais atenção. Do YouTube, elas são muito claras. A quantidade de views que o seu vídeo teve, a quantidade de inscritos que ele gerou, né, para ti, e até a quantidade de inscritos que o seu canal está, porque isso afeta a atração de mais inscritos, como é que fica a tua distribuição de conteúdo, como é que fica a questão de você gerar receita através de AdSense, né, que são a receita que você gera pelo seu canal, expor propagandas nos vídeos, quantos comentários cada conteúdo seu tem, e os compartilhamentos. Com isso aí você vai tendo uma base. Né? Você vai entendendo, pô, esse vídeo foi muito visto, mas ninguém comentou. Então será que eu tenho que fazer mais chamadas para ação para as pessoas comentarem? Esse vídeo teve muito comentário, mas foram comentários negativos. O que eu fiz de errado nesse conteúdo? Foram comentários positivos. Opa, pois eu vou ver o que teve de positivo. Isso aqui deve virar mais ideia de conteúdo. Compartilhamento. Pô, esse conteúdo aqui, será que é um conteúdo que as pessoas compartilhariam? Exemplo. Vamos supor que você fez um conteúdo ensinando. Esse é um conteúdo que acho muito interessante. Eu já vi algumas vezes e confesso até que eu teria que estudá-lo, porque eu acho isso importantíssimo. Eu vou até me comprometer depois de tirar um tempinho para estudar isso aí de novo. Todo pai, toda mãe, na minha opinião, teria que saber como resolver certas questões de saúde com seu filho. Seu filho está sufocando, como é que você desengasga. Até adulto mesmo tem aquela famosa manobra de Heinz, né? Que você abraça a pessoa por trás e faz uma pressão nela, de baixo para cima, para a pessoa fazer uma pressão e desengasgar, caso ela esteja com algo na garganta. Então, quantas pessoas que sabem fazer essa manobra? De repente você vê um vídeo ensinando a fazer essa manobra e você compartilha, tem uma chamada para ação no vídeo, tipo, compartilhe com alguém que você gostaria que soubesse como resolver uma situação dessa. Ou então uma receita, você está ensinando uma receita de macarronada para solteiros. Você que mora sozinho e tal, aprenda a fazer essa macarronada. Compartilhe com algum amigo ou amiga sua que seja solteiro, que você sabe que a pessoa precisa aprender a cozinhar. Então você gerou essa ideia vou mandar para o fulano, vou mandar para a cicrana. Ele ou ela não sabe cozinhar. Então, se o seu vídeo não tem compartilhamento, tem que entender se é porque você não cria um conteúdo que gere essa necessidade de compartilhar, esse desejo de compartilhar, ou se você, mesmo que tenha gerado esse conteúdo, você não atentou as pessoas para isso. Muitas vezes a pessoa assistiu, achou massa, só que ela nem se atentou de compartilhar. E você falando isso no conteúdo, a pessoa entende, vai lá e compartilha. Certo? Aí, vamos ver aqui as métricas do Instagram. Dentro das métricas do Instagram, a gente vai ter essas aí. Ó. A gente teria aí as interações, né, que você vai ver o que a pessoa fez dentro do teu Instagram. Você vai ver
o alcance, quantas contas foram alcançadas. Aí você vai ver quantas pessoas já te seguiam dessas contas, quantas pessoas não seguiam. Você vai ver quantos seguidores esse teu conteúdo gerou, tá? Quantos likes, comentários, compartilhamentos, salvamentos. E com isso daí você vai entendendo. Da mesma forma que no YouTube. Se não estão salvando, meu conteúdo não tem um perfil de salvamento. Então, eu quero criar um conteúdo que seja salvo, você tem que criar um conteúdo que gere essa necessidade. Exemplo, um conteúdo de salvamento é um conteúdo que ensina a fazer algo, geralmente. Tá? Então é do tipo, a pessoa quer fazer aquilo ali, só que ela não dominou ainda. O tutorial foi massa, por exemplo, você fez um carrossel ensinando a pessoa a fazer alguma coisa. Só que a pessoa não dominou isso ainda. Se ela não dominou ainda, você dá um CTA, um chamada para ação, para a pessoa salvar aquilo ali sempre que ela quiser estudar. Exemplo, fiz um tutorial no carrossel ensinando como a pessoa vai fazer uma aula dessa daqui. Qual a estrutura que a pessoa tem que ter, como é que ela tem que se preparar para fazer uma aula similar a essa que eu estou fazendo aqui para você. Eu fiz um carrossel ensinando. No final eu posso falar, se você quer colocar isso aqui em prática, salve esse post para quando você for criar a sua aula, você voltar aqui e estudar os passos novamente. E eu alerto a pessoa para isso. Pô, que bacana. Eu quero fazer uma aula. Depois eu vou salvar esse post para depois eu voltar aqui e ler ele de novo. Tá? Então você gerou essa ação. Da mesma forma, compartilhamento, comentário. Até o inscrito, você tem que dar alguma chamada para ação. No YouTube, se você for ver, tem sempre aquele negócio do curte, comenta e compartilha. Claro que você não vai fazer dessa forma, né, empacotada, né? Mas você trabalhar isso daí. Você deixar claro para as pessoas as ações que elas têm que fazer, mas você criar um conteúdo que seja condizente com essa ação que você está pedindo para a pessoa fazer. Tá bom? Aí, seguindo aqui, ó, a gente tem o enxoval e ciclos de reutilização de conteúdo. Isso aqui é uma outra coisa que a grande maioria, nem de longe, tá atenta para isso daqui. Nem de longe tá atenta para isso daqui. Então, se prepara aí. Porque é o que acontece. Lembra a campanha da Coca-Cola? Todo ano tem aquela campanha da Coca-Cola no Natal, a campanha que emociona. Ali é óbvio que a Coca-Cola tende a criar campanhas novas, tá certo? Só que lembra, Coca-Cola é Coca-Cola, a gente, né? É a gente. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu não tenho os milhões da Coca-Cola para investir. Então, vamos supor que a sua empresa fez uma campanha de conteúdos para o Natal do ano passado. Você tem a obrigação de criar uma campanha 100% do zero para o Natal desse ano? Não. Depende de como foi feita a estética, é interessante você adaptar, senão as pessoas vão se tocar. Se você colocou datas no seu conteúdo do ano passado, você vai ter que refazer. Agora, se depende da estética, ela fica atemporal. Então você já aproveita a campanha sem ter que fazer nenhum trabalho. Às vezes até o texto você aproveita 100% e joga no Natal seguinte. Então você teve aí um ciclo, essa campanha de Natal rodou no ano passado, e você reutiliza ela no Natal seguinte. Ou às vezes você faz só pequenas alterações na arte, no texto, mas você reaproveitou a mesma campanha. Você não teve que parar para fazer de novo. Tá certo? Aí, isso é uma campanha específica. Só que aí a gente vai para a parte do enxoval, agora por pilar. Pensa aí. Se você fala, vamos falar aqui dentro dos pilares aqui do meu negócio, tem a produção de conteúdo. Todos os posts, todo o conteúdo que eu fizer sobre produção de conteúdo, ele entra para o meu enxoval de produção de conteúdo. Tá? O enxoval de produção de conteúdo significa que se eu falo sobre como criar posts por feed usando Canva, esse conteúdo vai para o meu enxoval de pilar de criação de conteúdo. Se eu falo como você usar um site tal para você editar vídeos, isso aí vai lá para o meu enxoval de produção de conteúdo. E vamos supor que secou, né? Eu até te desafio a me ver secando as ideias de conteúdo, mas vamos dizer que secou, eu não consigo criar mais nada, tá? Eu não consigo criar mais nada. O que eu faço? Eu volto pro começo do meu enxoval e reposto tudo de novo. Isso aí, eu vou abrir o jogo. Eu não tinha nem a mentalidade necessária para fazer essa técnica. Só que aí eu fui começando a fazer análises, tá? O meu maior forte, se eu for pegar minha habilidade mais desenvolvida, é de modelagem e análise. É isso que me facilita fazer muita coisa, principalmente a produção de conteúdo. Como minha modelagem e análise de conteúdos, negócios é muito alta, eu consigo enxergar padrões que a maioria das pessoas nem de longe enxerga.
Então, fazendo várias análises em vários players do mercado, eu enxerguei um padrão assim que ficou tão claro que eu falei, nossa, como é que pode, né? Ser tão na cara. Só que só ficou na cara para mim porque eu voltei no passado. Eu usei a minha máquina do tempo que foi basicamente voltar para o primeiro post do feed de uma empresa ou de um concorrente, de um outro player do mercado, tá? Eu voltei para o começo da linha, do primeiro post que ele fez e comecei a pesquisar e anotar os conteúdos que eram produzidos. E comecei a enxergar, opa, esse conteúdo se repetiu uma vez, duas vezes, três vezes. Às vezes era a mesma arte, o mesmo vídeo, às vezes mudava um pouco, mas o conteúdo era o mesmo. Então, esses profissionais eles não tinham nem a clareza de ter um enxoval para o produto, um enxoval para o pilar, mas eles tinham a clareza de, vou criar um enxoval de conteúdo. Tá? E eles repetiam esse conteúdo de tempos em tempos. Só que, nesses cases que eu analisei, vou ser bem sincero, pro nível desses profissionais, desses experts, era para ele ter um enxoval muito maior. Mas, enfim, não é o tópico aqui, mas se você trabalhar bem, o seu enxoval pode ser gigantesco. Tá? E se secar a tua caixa aí, teu baú da imaginação, você só volta o teu enxoval dando uma repaginada. Usa a técnica aí de multiplicação, colocando em formatos diferentes, você aproveitando os tipos de entregas diferentes que cada rede social faz. Então, a multiplicação é muito grande. Tá? É muito grande. Só para você ter noção, fazendo esse mapeamento, já consegui encontrar mais de 300 tipos de conteúdo que pode ser produzido. Então, o mesmo assunto. Claro, dependendo do assunto, não chega exatamente nos 300, mas, gente, é muita coisa. Mesmo que se pegasse metade, se pegasse 10%, já seria 30 vezes. O mesmo assunto eu consigo entregar ele de 300 formas diferentes. Isso eu estou falando como se fosse só no feed. O mesmo assunto no feed pode ser entregue de 300 formas diferentes, usando só, exemplo, uma imagem estática. Isso é uma multiplicação muito grande. Porque eu posso pegar, por exemplo, uma coisa é o feed, aí eu pego aquelas mesmas 300 formas de colocar pro feed, levo pro stories e vou levando para os outros formatos de entrega. Isso é muito poderoso. Mas isso só veio por modelar e começar a juntar esse meu enxoval de modelos, meu enxoval de tópicos. Isso foi me facilitando muito essa produção. Tá certo? Então, cria esse teu enxoval. Se você é um dentista, um advogado, entende o que você vai abordando no dia a dia, vai transformando isso daí em conteúdo para ti, no teu enxoval, tá certo? Porque se aí não tiver claro, tá bom? Você vai ficar patinando muito para produzir o teu conteúdo, tá certo? Então, a mesma coisa você faz aí enxoval por evento, por data especial, tá? Você prepara todos aqueles conteúdos daquele evento, daquele produto, daquela data especial, e você reaproveita. Tá? Isso vai facilitar tanto a tua vida, porque dependendo do teu ciclo, seja semestral, anual, você reaproveita tudo. Então você não tem que fazer tudo do zero. Nossa, isso é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Vamos pegar um exemplo na TV. Uma novela que passa, aí na Globo, aí vale a pena ver de novo. Isso é um enxoval de conteúdo. Não tem novela nova? Pega uma novela antiga e joga ali. Isso nada mais é do que o enxoval de conteúdo. Entendeu? Coloca isso em prática para o teu negócio. Pense em como você pode fazer e leva isso para o teu negócio, para que você consiga aproveitar o máximo, tá, do teu esforço de forma inteligente. Eu gosto muito de falar isso, a gente tem que trabalhar de forma inteligente. Tá? Então, eu não sei como é que tá a tua mente agora, tá certo? Eu não sei se você está empolgado, empolgada, com a mente confusa, mas enquanto você tiver acesso a essa aula, volta, assiste, anota o que não anotou. Tudo que for um direcionamento, transforma em ação. Lista os teus pilares, vai vendo aí como é que você pode fazer uma multiplicação de conteúdo, uma diversificação de assuntos, como é que você pode ver a questão do timing, né? O que é meu conteúdo diário, o que é meu conteúdo semanal, mensal, e trabalhando isso. Como é que você pode entender os formatos de entrega de cada rede social, do YouTube, do Instagram, criar o seu enxoval. Eu garanto, tá? Eu já fiz, é óbvio que eu não vou dizer todos, eu não vou ser pretencioso ao ponto de dizer que eu fiz todos os cursos do mercado sobre produção de conteúdo. Mas pode ter certeza que eu fiz os profissionais mais renomados
das instituições mais renomadas do mercado nacional e muitos do mercado internacional de produção de conteúdo. E tudo isso aqui foi uma soma de coisas que eu aprendi, de coisas que eu fui vendo na minha vivência, tá? Então eu garanto que só o que você viu nessa aula aqui, dificilmente você veria num curso completo de produção de conteúdo, tá? Agora exige ação. Se você não pegar essas ferramentas, esses direcionamentos e transformar em ação, não adiantou de nada. Tua linha editorial vai continuar a mesma. Se você aplicar uma coisa ou outra, melhora. Mas é igual, vamos supor que o médico te passou uma série de cuidados que você tem que tomar e os remédios. Se você não toma o remédio, você toma ele um dia sim, um dia não, por exemplo, você postou um dia sim, um dia não é a mesma coisa que você tomar o remédio certo todo dia. Tá? Se ele falou para você tomar o remédio e fazer a dieta X, você só fez a dieta e não tomou o remédio, não adiantou. É a soma do todo que vai te proporcionar o resultado que você deseja. Tá certo? Então eu quero deixar aqui essa chamada para ação. Entre em campo, coloca para rodar. Tá certo? E se você sentir a necessidade de mais algum direcionamento, poxa, teve tal coisa que eu senti a necessidade que você aprofundasse, comenta aqui embaixo do vídeo, para que eu possa entender que você precisa que eu aborde mais um tópico X, um tópico Y, que a ideia é ajudar, tá certo? Você tem que entrar em campo, porque essa parte eu não posso fazer por você. Mas, se existir a necessidade de que você aprenda algo mais, aí eu posso te ajudar. Então deixe isso claro aqui para mim, tá bom? Sinaliza aqui o que você gostou, o que você não gostou, para que eu possa cada vez mais te levar para o próximo nível no teu negócio digital. Então, quero agradecer muito se você está aqui. Eu quero te validar, porque a maioria das pessoas nem se daria o trabalho de estudar um conteúdo desse. Agora, eu só posso te validar se você colocar em prática. Então, se você colocar em prática, vou te validar mais ainda, me marca. Comenta aqui em alguma rede social minha o que você colocou em prática, qual foi o resultado que você colheu, para que eu possa entender o tanto que isso aí está te ajudando. Tá certo? Se você souber de algum amigo, alguma pessoa, algum colega que precisa ver um conteúdo desse, não pensa duas vezes, encaminha para a pessoa, porque aí a pessoa vai conseguir se beneficiar da mesma forma que você, tá bom? Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima NDL Class.